Boa noite galera, boa noite, todo mundo aí que tá chegando, Luciana, Neuvan, boa noite galera, estão me ouvindo bem aí galera? Dá pra ouvir bem aí, tá tudo certo a imagem? Manda um joinha aí se der pra ouvir, bem aí, se tá dando pra ouvir bem. Boa noite, Luciana. Tudo bom? Neuvan? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, pessoal. William, grande William. Tudo bem? Esperando a galera chegar aí, pessoal. Enquanto a galera não chega, a gente vai batendo um papo aí sobre concurso, né? Um pouco com a rinite alérgica atacada aqui hoje, mas vamos manter firme aí os estudos, né, pessoal? Dá para desanimar. Várias provas importantes, né? Em previsão aí, Delta Paraná tá saindo, né? Saiu o edital do Senado para policial legislativo, pessoal. Oportunidade ímpar aí, né? Quem não quer ser funcionário do Senado, hein, pessoal? No final da live aí, oi, Elaine, tudo bom? No final da live a gente vai fazer um comentário aí sobre a nossa turma de policial do Senado, tá? Depois eu converso mais para vocês. Mas também temos a PCDF, que está iminente, né, pessoal? Edital iminente. Já não estamos aguentando mais aguardar, né? Sair a PCDF aí, né, pessoal? Mas vamos manter focado, porque quando a gente menos esperar, esse edital vai ser publicado. Esperar só mais um pouco aí, pessoal. Mais um minutinho para a gente começar. Um grande Edson. Seja bem-vindo aí, Edson. Esperar só mais um pouquinho para a gente começar a nossa live aí. Já pessoal chegando aí, mais uma galerinha chegando. Então, pessoal, na semana passada a gente conversou um pouco sobre Lei Maria da Penha, né? Os aspectos importantes da Lei Maria da Penha que podem cair na prova de vocês aí, que vem sendo cobrados nos últimos concursos. E foi bem produtiva, eu achei, né, a live. A gente conseguiu trazer um pouco de jurisprudência, um pouco de exercício, um pouco de teoria. E eu achei que foi bem produtiva a live. E como eu já tinha dito antes, toda semana nós vamos estar trabalhando aí pelo menos uma legislação penal especial. Tá, pessoal? Boa noite, André. Tudo bom? Eu quero manter nessa pegada, tá, galera? Pelo menos uma vez por semana a gente está trabalhando uma lei diferente. Se bobear, a gente pode trabalhar aí na próxima semana. Vamos ver aí, eu quero trabalhar a lei de drogas o quanto antes, né? Mas a gente vai. Obrigado, Licos. Obrigado aí por ter vindo, cara. Valeu aí. Espero estar ajudando vocês aí. Tá bom? Mas hoje, pessoal, hoje o assunto é Lei de Organizações Criminosas, né? A Lei 2.850 de 2013. Uma lei muito importante, né? Devido a esse contexto aí que nós estamos vivendo de corrupção no nosso país, né? A questão do mensalão, Lava Jato, né? Mais anteriormente mensalão e agora Lava Jato, toda essa organização aí, tudo que vem acontecendo no nosso país. É muito importante que a gente entenda muito bem essa lei, né, pessoal? Não só para concurso público, né, que é o mais importante, óbvio, mas mesmo para a gente ter uma cidadania melhor, né, uma consciência melhor das coisas, né? A corrupção, uma sequela que detona o nosso país aí. Então essa lei ela veio num bom momento, né, para regulamentar aí a questão das organizações criminosas, né? E então é isso. Começando aí, pessoal, a nossa lei, o artigo 1º da lei, pessoal, ele traz o aspecto de abrangência aí, né? Do que essa lei traz pra gente. Então ela define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, o processo da investigação criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações penais correlatas, tá? E o procedimento criminal que deve ser aplicado
aí no caso, né, das infrações de organização criminosa, né? Então guardem isso: investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado, tá? Um conceito aí do artigo 1º, pessoal, tá? Ainda parafraseando aí Guilherme Nucci e o Rogério Sanches, tá, pessoal? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, tá? Detalhe importante, depois nós vamos diferenciar a associação criminosa para outro tipo de associação, que a gente já sabe, né? A organização criminosa para associação criminosa, tá? Então considere-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, tá? Essas pessoas têm que ser estruturalmente ordenados, tá? E caracterizados pela divisão de tarefas, pessoal. Ainda que essa organização de tarefas ela se dê de uma forma informal, ela não precisa ser formalmente organizada. Mesmo que de forma informal, tá? Estará caracterizado aí a grande Rafael Catunda, grande professor de criminologia, os melhores aí do mercado. Então, a organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas, tá, pessoal? Estruturalmente ordenado, tá? Caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que se dê de uma forma informal, eu já disse isso para vocês, com o objetivo, pessoal, qual a finalidade dessa reunião de pessoas? Obter, de uma forma direta ou de uma forma indireta, vantagem de qualquer natureza, pessoal, mediante a prática de infrações penais, cujas penas sejam superiores a 4 anos, tá? Ou que sejam de caráter transacional. Então, esse conceito, pessoal, é fundamental vocês lerem e dividirem eles em pedacinhos. Tudo aqui que está aqui nesse artigo 1º é importante, tá? Então, guardem essa informação. 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizado pela divisão de tarefas, mesmo que seja de forma informal, tá? Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, com qual finalidade? Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, tá? Ou que tenham caráter transnacional, que abranjam mais de um país. Beleza? Interessante. Artigo 1º aí, tá? E aí, pessoal, nós precisamos fazer uma diferenciação, né, entre a organização criminosa e a associação criminosa. A associação criminosa ela está disciplinada lá no artigo 288 do Código Penal. Já a organização criminosa, na Lei 2.850 de 2013. Tá? Quantidade de integrantes, pessoal. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Organização criminosa, pessoal, 4 ou mais pessoas. Tá? Outras características. Associação criminosa. A associação ela tem que ter a finalidade específica de cometer crimes. A associação criminosa. Já a organização criminosa ela é uma estrutura ordenada, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter direta ou indiretamente, pessoal, vantagem, tá? Mediante a prática de crimes com pena superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vocês conseguem perceber aí como as organizações criminosas elas possuem muito mais características, muito mais requisitos para a gente configurar como organização criminosa do que associação criminosa, né? É muito mais detalhado aí, existem muito mais requisitos aí para a gente considerar uma organização criminosa. Tá bom, pessoal? Vamos continuando aí. Que mais que a gente pode falar? Tá? Já falei isso, que alterou o artigo 288 do Código Penal, tá? E a lei das organizações criminosas, pessoal, ela se aplica tanto a infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, tá? Quando iniciada a execução no país, o resultado deve ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Nós vamos aplicar a lei de organizações criminosas. Guardem essa informação, tá? Se aplica também às organizações terroristas internacionais, reconhecidos segundo as normas de direito temporal, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam acontecer em território nacional. Veja bem, pessoal, que o aspecto de amplitude dessa lei é bem grande, tá?
não se contenta a aplicar aos fatos ocorridos estritamente aqui no Brasil, fala Carlos. Tudo bem? Ela tem um aspecto de aplicação em território estrangeiro, tá? Então, fiquem bem atentos a isso aí, tá? Desde que o Brasil faça parte aí contra organizações criminosas terroristas, também nós teremos a aplicação da lei de organizações criminosas, inclusive nos atos preparatórios ou de execução de atos terroristas. Beleza? Beleza. Parágrafo 2º, pessoal. O que diz o parágrafo 2º? Promover, constituir, financiar ou integrar. Já vimos aí que é um tipo penal com vários núcleos, né? Multinuclear, né? Pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa. Então, se incide no parágrafo 2º, tanto se você integrar de forma pessoal, como de forma interposta, tá? Reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais aplicadas, tá? Das mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Vocês conseguem perceber que o caráter de amplitude aí do artigo 2º, né, envolve também quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração que envolva organização criminosa, tá? Parágrafo 2º. As penas aumentam de até metade se a autuação criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, pessoal, guardem aí, metade, tá? Organização criminosa que se utilizar só de arma de fogo vai aumentar da metade, tá? Isso aí pode ser cobrado lá na prova de vocês, ele coloca de 1/3, de 1/4, não. Usou arma de fogo, metade, tá? Parágrafo 3º, importantíssimo. A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. É quem está por trás, né, pessoal? É o cabeça da organização, né? Então, ele tem a pena agravada, beleza? Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, veja bem, agora já não é mais metade. 1/6 a 2/3, tá? Se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, valentes de organização criminosa para a prática da infração penal, se o produto ou proveito da infração destinar-se no todo ou em parte para o exterior, se a organização criminosa mantém conexão com as outras organizações criminosas independentes, e se as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade da organização. Nesses últimos casos, pessoal, de 1/6 a 2/3. Beleza? Tá ótimo. Esse parágrafo 2º, como já disse antes, ele é um tipo penal misto alternativo, com vários núcleos, tá? Não admite a forma culposa, importantíssimo, somente a forma dolosa, tá? E deve ser punido com a fixação da pena no sistema do acumulação material. Beleza? Ok. Continuando. Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público... Oi, Simone, tudo bom? Se houver indícios suficientes que o funcionário público integre a organização criminosa, o juiz poderá determinar o seu afastamento cautelar, tá? Emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a investigação ou a instrução processual. Então, reparem, pessoal, 2 detalhes nesse parágrafo. Pode ser tanto na investigação ou na instrução processual, o juiz pode deferir aí uma medida de afastamento cautelar. E outra, ele continua recebendo, tá? Não deixa de receber por isso. Beleza? Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarrerá ao funcionário público perda de função do cargo, função, emprego, mandado eletivo, interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, pessoal. 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Beleza? Não se esqueçam disso, 8 anos. Parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes dessa lei, a Corregedoria estará em inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para a investigação, até a sua conclusão. Então, esse parágrafo 2º, pessoal, ele traz muitas coisas interessantes, né? Repito, leiam novamente com calma aí, tá? Para vocês dissecarem esse parágrafo 2º. Continuando, pessoal, da investigação e de obtenção de prova. Parágrafo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, veja bem, persecução penal completa, desde a investigação até a ação penal,
serão permitidos, sem prejuízo de outros meios de obtenção de prova, outros meios de obter a prova. Não, veja bem, não são outros meios de prova, são outros meios de obter a prova. Colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, tá? Óticos e acústicos, ação controlada. Grande Lucas, vai ser sim, cara, com certeza. Será bem-vindo aqui na PCDF. Acessos a registros de ligações telefônicas, telemáticas, dados cadastrais, privados ou comerciais, interceptação de comunicações telefônicas sistemáticas, no termo da legislação da 9296, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, infiltração, importantíssimo, infiltração de policiais, tá, em atividade de investigação, cooperação entre instituições federais, distritais, municipais, na busca de informações. Tá? Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Eu nunca vi isso aqui ser cobrado, mas pode ser, viu, pessoal? Até numa prova de administrativo, tá? Se tiver alguma necessidade de ser para manter o sigilo, tá, da investigação, poderá ser dispensada a licitação, tá, pessoal? Para a contratação de serviços técnicos. Bem interessante isso aí, tá? Não deixem de esquecer isso aí. Beleza. Da colaboração premiada. Instituto importantíssimo, tá? O que nós podemos falar da colaboração premiada? Primeiro, ele não é um meio de prova, pessoal. Ele é um meio de obtenção de prova, tá? É um ato pessoal do colaborador e ele não se comunica aos coautores e aos partícipes. Beleza? Guarde essas informações aí. Parágrafo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritivos de direitos daqueles que tenham requisitos colaborado efetivamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração advenha um ou dos mais seguintes resultados. Então, vocês entenderam isso, pessoal? O cara tem que ter colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação, tá? E essa colaboração tem que ver um ou mais desses resultados. Quais resultados? Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes da atividade da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações, localização de eventual vítima com ou sem da sua integridade física preservada. Então, pessoal, pode ser, veja bem, o caput do parágrafo 4º não falou que precisam ser todos esses incisos, tá? Se o colaborador conseguir levar a um desses ou mais de um, ele já vai fazer jus aos benefícios. Beleza? Em qualquer caso, a concessão levará em conta a personalidade do colaborador, claro, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato, né, e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia nos autos de inquérito policial, veja bem, o delegado só nos autos do inquérito, com a manifestação no Ministério Público, tá? Poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador. Tá? O delegado de polícia lá no inquérito policial e o Ministério Público durante a ação penal. Tá? Ainda que esse benefício não tenha sido na proposta inicial. Beleza? Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por 6 meses, pessoal. Né? Tá tendo as investigações lá. Entendeu? Então vamos segurar um pouquinho aí para oferecer a denúncia, tá? 6 meses. Prorrogável por igual período. Então 6 mais 6. Até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o prazo prescricional. Durante essa ampliação, o prazo prescricional fica suspenso. Beleza? Das mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá de oferecer denúncia se o colaborador, primeiro, se ele não for o líder da organização criminosa, veja bem, mais amplo aqui, o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia ao colaborador, tá?
se ele não for o líder da organização criminosa. E segundo, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Legal? Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, não igual a 2/3, pessoal, antes da sentença. Você está vendo que depois da sentença a redução é menor? Né? Até a metade. Se for antes da sentença, 2/3, tá? Ou será permitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Importantíssimo, pessoal, tá? Pode cair lá na prova de vocês dizendo que ele só poderá progredir cumprindo os requisitos. Não. O parágrafo 5º está dizendo expressamente que ele poderá progredir, ainda que ausente os requisitos objetivos. Entendeu? Gravem aí essa informação. Eu já vi isso cair em questão de prova. Beleza? Tá. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações, tá, entre as partes para a formalização do termo de colaboração. Tá? O juiz não participa, galera. Tá? Que ocorre entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor. Delegado, o colaborador e o investigado. Tá? E o defensor. Com manifestação do Ministério Público, obrigatoriamente. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, o acusado ou o defensor. Tá? Parágrafo 7º. Se o acordo for realizado conforme foi no artigo, que eu acabei de dizer para vocês, no parágrafo 6º, tá? Será remetido ao juiz. Aí sim, o juiz vai homologar. Ele não participa das negociações, ele vai homologar, tá? O qual deverá, o que o juiz deverá ver lá no acordo? A regularidade, a legalidade, a voluntariedade do colaborador, tá? Podendo, para esse fim, sigilosamente ouvir o colaborador na presença do seu defensor. Então o juiz recebe lá o termo de colaboração, ele não se dá por convencido. O parágrafo 7º traz expressamente a possibilidade dele chamar, né, o colaborador sigilosamente, tá, junto com o seu defensor e ouvir o seu colaborador. Nenhuma dúvida aí, né? Parágrafo 8º. Se o juiz não se der por convencido, ele pode recusar homologar a proposta, tá? Ou ele pode pedir que se adeque ao caso concreto. É possível. Beleza. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado do seu defensor, ser ouvido pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Tá? Parágrafo 10º. Importantíssimo também. As partes podem retratar-se da proposta. O colaborador pode retratar, o Ministério Público pode se retratar. Caso em que as provas autoincriminatórias, as provas que foram produzidas ali com a colaboração, elas não podem ser utilizadas exclusivamente em desfavor do colaborador, pessoal. Tá? Parágrafo 10º. Ele pode desistir e ainda é garantido que essas provas não sejam utilizadas contra ele mesmo. Beleza? Continuando. Parágrafo 11º. A sentença apreciará os termos de acordo e a sua eficácia, nenhum segredo, tá? Ainda que o beneficiado por perdão judicial ou que não seja denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, a requerimento das partes, por iniciativa da autoridade policial. Pode ser importante que ele seja ouvido. Tá? Parágrafo 13º. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios de recurso de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações. Beleza? Parágrafo 14º. Muito importante também. Nos depoimentos em que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então ele não pode, pessoal, optar em colaborar e chegar lá na hora e falar que não, que vai ficar em silêncio. Tá? É expressamente vedado isso aí. Tá bom? Parágrafo 15º. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar acompanhado do seu defensor. Tá? Deverá estar assistido pelo seu defensor. Sem mistério aí também. Tá? Ele merece lá todo contraditório, toda ampla defesa. Então ele tem que estar lá com o seu defensor. 16º. Nenhuma sentença condenatória será proferida apenas nas declarações do agente colaborador. Importante, né, pessoal? Eu não posso levar ninguém a uma condenação simplesmente porque o colaborador falou o que ele acha. Né? É preciso que se
faça todo um arcabouço probatório aí para embasar uma condenação. Nenhum segredo. Quais são os direitos do colaborador, pessoal? Do colaborador, artigo 5º. Usufruir das medidas de proteção da legislação específica, ter nome, qualificação, imagem, demais informações preservados, ser conduzido em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Importante, inciso 5º, não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Grande Diego, promotor de justiça no estado de Goiás aí. Grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Tá? Isso, inclusive, pessoal, esse inciso 5º, nós vamos ver mais para frente que é um dos crimes, tá, dessa lei. Tá? Você filmar ou fotografar o colaborador sem autorização dele. Tá? Muito importante. Inciso 6º, cumprir a pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Grande abraço, Diego. Então é mais uma garantia aí, pessoal, para o colaborador, tá? É mais um direito dele, tá? Beleza. Artigo 6º, o termo de colaboração deverá ser escrito, tá? E conter o relato da colaboração entre os possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor, as assinaturas do representante do MP, do delegado de polícia, do colaborador e do defensor, as especificações das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. Tudo no preto e no branco, tudo certinho, tá? Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será distribuído apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Tá? O pedido de homologação. Ainda não podemos identificar o colaborador e o seu objeto. Quando é distribuído esse pedido de homologação. Ainda não é o momento. Tá? Parágrafo 1º. As informações da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas, pessoal. Viu? O prazo aqui é expresso. 48 horas o juiz tem para ver se homologa ou não o acordo de colaboração. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir êxito das investigações, pessoal. Assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que diz respeito ao exercício de defesa. É claro que nós temos que fornecer a ampla defesa, né? Nós temos que fornecer aí o contraditório, né? Grande Adelson, grande abraço aí, Adelson. Seja bem-vindo aí, é o cara aí também. Só que tem que ser devidamente precedido de autorização judicial, tá, pessoal? Guardem esse detalhe, tá? E, além disso, as diligências em andamento não podem ser concedidas vista. É claro, né, pessoal? Eu não vou conceder vista de uma diligência que pode frustrar toda a investigação, né? Somente depois de juntada aos autos, né, dessa diligência que eu vou poder fornecer vista. Antes disso, não. Beleza? Parágrafo 3º. Só um tempinho aqui, galera. Beber uma água. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso, muito importante, assim que recebida a denúncia. Então, teve o pedido de homologação sigiloso, tá? A partir do momento que houve o recebimento da denúncia, pessoal, ele deixa de ser sigiloso. Beleza? Tranquilo. Da ação controlada, pessoal. Da ação controlada. O que nós podemos falar aí da ação controlada? Tá? Ou chamada de flagrante retardado, flagrante diferido ou postergado, né? São todos sinônimos aí, né? Inclusive, pessoal, eu trouxe aqui um quadrinho interessante para vocês. Ó. Benefícios da colaboração. Extorsão mediante sequestro. Se eu for lá e colaborar, redução de 1/3 a 2/3. Lei de lavagem de capitais. Redução de 1/3 a 2/3 e substituição da PPL, pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, além do perdão judicial. Lei de organização criminosa. Perdão judicial, redução de até 2/3, substituição da PPL por PRD. MP pode deixar de oferecer a denúncia. Veja que a organização criminosa é bem mais complexo, né? Bem mais benesses, né? Que o colaborador pode ter. Lei de proteção à testemunha. Redução da pena de 1/3 a 2/3, perdão judicial.
na lei de drogas, na lei dos crimes hediondos, crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes contra a ordem tributária, redução de pena de 1/3 a 2/3. Beleza? Tranquilo. Voltando a falar da ação controlada, pessoal. O que é a ação controlada, pessoal? Ou flagrante diferido, né? Ou postergado, flagrante retardado ou postergado. Consiste em retardar a investigação policial ou administrativa, tá? Por organização criminosa ou ela vinculada, desde que, pessoal, desde que mantida a observação e acompanhamento para que a medida se concretize no momento mais eficaz, tá? A formação da prova e obtenção de informações. Beleza? O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz. Guardem isso aí, tá? Então precisa ser comunicado ao juiz previamente, não precisa de autorização do juiz. Conseguem ver aí? Precisa ser comunicado ao juiz, não precisa ser solicitado ao juiz, tá? Nesse caso, o juiz estabelecerá os limites e comunicará ao Ministério Público, se for o caso. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada, tá? Parágrafo 3º, pessoal. Até o encerramento da diligência, os acessos dos autos devem ser restritos ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, tá? Como forma de garantir o êxito das investigações. Vocês concordam que uma ação controlada, quanto menos pessoas souberem, melhor, né? Quanto menos pessoas souberem, melhor. Então, só delegado, só juiz e só Ministério Público. Ao término da diligência, deverá ser elaborado auto circunstanciado da ação controlada. Tranquilo? Artigo 9º. Se a ação controlada envolver transporte de fronteiras, retardamento da intervenção policial administrativa, somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figuram como provável itinerário, tá, pessoal? Ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga, do extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Então aqui no artigo 9º ele está falando da ação controlada que envolva mais de um país, tá, pessoal? Aí tem que ter cooperação entre as autoridades, tá? Que figure como provável itinerário, destino do investigado, sem maiores dificuldades aí. Da infiltração de agentes, pessoal, mais uma meio de obtenção de prova aí da Lei de Organizações Criminosas. Artigo 10º. A infiltração de agentes representada, veja bem, a infiltração de agentes ela é representada pelo Ministério Público, ela é representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após a manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização policial. Então veja bem, pessoal, a infiltração de agentes, eu preciso da autorização judicial, ao contrário da ação controlada, que eu só preciso comunicar ao juiz. Beleza? E o juiz estabelecerá os limites. Parágrafo 1º, pessoal. Das hipóteses de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o MP. Tá? Então, veja bem, o juiz apenas ouvirá o MP. Não quer dizer que ele é obrigado a acatar o que o MP acha ou não. Ele vai ouvir o MP, é o que diz a lei. Beleza? Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração policial se houver indício de infração penal de que trata o artigo 1º, aqueles que a gente definiu lá no começo, somente, pessoal, se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Aqui nós temos a mesma previsão que nós temos lá da lei de interceptação telefônica, tá? Se puder ser feito por outra forma, por que eu vou expor a vida do agente policial dessa maneira? É claro que eu não vou permitir, eu só vou permitir se for a única forma de garantir a produção dessa prova. Beleza? A infiltração será autorizada por 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que seja comprovada a necessidade. Então é preciso que seja comprovada a necessidade de uma renovação. Tá? Terminado esses prazos de 6 meses, o relatório será apresentado ao juiz, que imediatamente certificará ao Ministério Público. Tranquilo? Parágrafo 5º. No curso do inquérito policial, o delegado poderá determinar os seus agentes, veja bem, poderá, não é deverá, poderá determinar os seus agentes,
E o Ministério Público poderá requisitar, tá, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. Então, o delegado de polícia ele poderá determinar os seus agentes durante o inquérito e durante a ação penal. O Ministério Público poderá requisitar, veja bem, o Ministério Público ele requisita, não, já não é poderá. Tem que tomar cuidado com isso aí. Dizer lá que o Ministério Público poderá, não, pessoal. O Ministério Público manda, ele requisita a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Beleza? Parágrafo 5º, pessoal. No curso do inquérito policial, não, isso que eu já falei. Artigo 11º. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida. Vocês estão entendendo como isso é muito perigoso? Então não pode ser feito de qualquer forma, pessoal. Precisa estar consubstanciado para que seja deferido. Concordam? Além disso, o alcance da tarefa dos agentes e, quando possível, os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Tudo certinho para não ter problema. Artigo 12º. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Né? Mais uma vez aqui, deixando claro que o agente ele deve permanecer quanto mais oculto, melhor. Né? Ele não pode ser identificado de forma nenhuma. Entenderam? Parágrafo 1º, pessoal. As informações quanto à necessidade da operação serão diretamente informadas ao juiz, que decidirá no prazo de 24 horas. Veja bem, infiltração, 24 horas para o juiz decidir. Ação controlada, pessoal, 48 horas. 24 horas após a manifestação do Ministério Público, tá? Devendo adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Artigo 2º. Os autos contendo as informações da operação da infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando a preservação da identidade do agente, sempre preservando a identidade do agente. Isso é importantíssimo. Parágrafo 3º. Havendo indícios de que o infiltrado sofre risco iminente, isso aqui é fundamental. Né? Vazou lá que o cara está infiltrado. Né? Existe um risco iminente da vida do agente infiltrado. A operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou do delegado de polícia, dando imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Tanto o MP pode requisitar, quanto o delegado de polícia pode requisitar. Beleza? Para que seja encerrada a infiltração. Artigo 13º. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Também muito importante, tá? O cara está lá infiltrado, mas ele não pode esquecer que ele é policial, que ele não pode cometer qualquer tipo de excesso, né? Senão ele vai responder pelos excessos, tá bom, pessoal? Muito complicado isso, né? Que às vezes lá o bandido fala, rouba aquele negócio ali e tal. Vai... Cara, ele é complicado, né? Naquele momento ali, exigir outra conduta dele, né? Por isso que o parágrafo único diz, não é punível no âmbito da infiltração a prática a prática do crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível uma conduta diversa. Quando o infiltrado ele não tem outra saída a não ser praticar aquela conduta, né, o parágrafo único aí do artigo 13º, ele diz que é inexigível conduta diversa. Então o agente diz que não é punível essa conduta dele. Beleza? Sem dúvida nenhuma, né? E quais são os direitos do agente, do infiltrado? Ele tem direito de se recusar, ele não pode ser obrigado, tá? Ele tem o direito de se recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Ele tem direito de ter sua identidade alterada, aplicando no que couber o artigo 9º da Lei 9.807, tá? Bem como usufruir das medidas de proteção às testemunhas. Ele tem esse direito também. Ele tem direito de ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz, demais informações preservadas durante todo o processo, salvo
Se houver uma decisão judicial em contrário, ele também tem direito de não ter a sua identidade relevada, pessoal. Revelada, muito importante. Nem ser fotografado, filmado, sem sua prévia autorização por escrito. Por escrito. Por escrito. Seção 4, pessoal, do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15º. Estamos encerrando já, pessoal. O delegado de polícia e o MP terão acesso, independentemente de autorização judicial. Independentemente, não é causa de reserva de jurisdição. Apenas aos dados cadastrais do investigado que informe exclusivamente a qualificação pessoal do investigado, a sua filiação, endereços mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Nesses casos, independentemente de autorização judicial. Artigo 16º. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado aos bancos de dados de reservas e registros de viagens. Mais uma forma de a gente acessar aí, tá, dados dos investigados, tá? Artigo 17º. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades do artigo 15º, MP, delegado de polícia, registro da identificação dos números terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Tudo isso, pessoal, com o objetivo de facilitar as investigações. Beleza? Encerrando, pessoal, dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova. Ela também traz crimes, essa lei, a 12.850. Artigo 18. Revelar a intimidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já vejo essa questão numa prova do CESP, dizendo que o cara deu autorização, mas não tinha... Foi uma autorização oral. Pode, pessoal, revelar a identidade, fotografar o colaborador? Não, né, pessoal? Tem que ser por escrito. Artigo 19. Imputar falsamente, sob o pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal que sabe a pessoa é inocente, sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe que é mentira, que é inverídica, tá? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja bem, todos os crimes são de reclusão nessa lei, tá? Dada a gravidade das condutas. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam ação controlada e infiltração de agentes. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar a omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitados pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia. Se recusar ou omitir dados cadastrais, tá? É crime, pessoal, tá? Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais que trata essa lei. Beleza? Tranquilo. Disposições finais. Terminando, pessoal, a lei. Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante o procedimento ordinário, pessoal, tá? Nenhum segredo aí. Acima de 4 anos, procedimento ordinário, tá? A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá superar 120 dias, quando o réu estiver preso. Prorrogáveis é igual até prazo, então 120 mais 120, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Nós sabemos que as investigações dessa lei são muito complexas, né, pessoal? Então, por isso que o legislador botou aí 120 dias, prorrogáveis por mais 120, tá? Mas essa prorrogação, ela tem que estar fundamentada, tá? E também pode ser se for dado causa pelo réu. O réu fica enrolando muito, fica atrasando a investigação. Também se justifica-se aí se justifica a prorrogação. Beleza? Artigo 23, pessoal. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente
para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias. Tá? A autoridade judicial, pessoal, pode decretar o sigilo. Tá? Com que objetivo? Para ter mais celeridade e mais eficácia nas diligências investigatórias. Tá? Assegurando seu defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos documentos de prova que digam respeito ao exercício de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados sempre as diligências que estão em andamento. Né? Não posso conceder acesso às diligências que estão em andamento ainda. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada vista prévia dos autos, ainda que seja classificado como sigilosos, tá, pessoal? Então, se tiver... Claro, eu não vou determinar o depoimento do investigado sem dar vista dos autos ao defensor, né, pessoal? Não faz o menor sentido. É óbvio que o investigado tem que ter direito à vista prévia dos autos. Claro, pelo prazo mínimo de 3 dias que antecedem o ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Beleza? Nós terminamos a lei, pessoal, e só queria dizer aqui, ó, o artigo 24 diz que, já até falei para vocês, que a associação criminosa foi alterada, né, no Código Penal, do artigo 288. Tá? Lá ficou associarem 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos. Né? É aí um segredo. E resumindo aqui um detalhe importante, né? Na lei de drogas, pessoal, a ação controlada exige autorização judicial. Tá? Já na lei de organização criminosa, a ação controlada não exige autorização judicial. Né? Importante esse detalhe. Beleza? Então foi isso, galera. Trouxe aqui para vocês uma leitura detalhada da lei, passando artigo por artigo, para a gente não ficar dúvida nenhuma, né, de nenhuma nuance dessa lei, né, de nenhuma pegadinha que o CESP possa cobrar de vocês. A gente sabe como o CESP e as outras bancas aí, elas gostam de trocar palavrinhas, né, e poucas coisas, e acabam pegando a gente aí de surpresa, né. Eu peço que vocês releiam a lei, artigo por artigo, vejam se é preciso autorização ou não para ação controlada, para infiltração de agentes, os percentuais de aumento, 1/3, metade, tá? Os crimes, os direitos do colaborador, né? Os deveres do colaborador, os direitos do infiltrado, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gabaritar aí na prova aí, se cair essa lei. Tá bom, pessoal? Queria aproveitar para dizer que nós estamos lançando no MEG a nossa turma de Policial Legislativo do Senado, uma turma que vai ser completa, pessoal, um dos melhores concursos possíveis, né? Quem que não quer ser membro do Senado Federal, né, pessoal? Convenhamos. Vai ser excelente essa oportunidade aí, eu espero que vocês estudem conosco lá no MEG, nós teremos aulas de regimento interno do Senado, nós teremos aula de ECA, nós vamos abranger o edital todo, pessoal, teremos simulados, tá? Grandes professores, delegados de polícia, membros do Ministério Público, tá? Nós não vamos dar mole não, nós vamos para cima aí, vamos garantir aí aos nossos alunos a melhor preparação possível para esse certame, tá bom? Eu vou me despedindo aqui, obrigado aí, Ana Paula, tá? Fico feliz aí por ter gostado da aula, e a gente se encontra semana que vem, pessoal, vamos ver aí qual lei que a gente vai trabalhar. Tá bom? Um grande abraço a todos, galera. Até mais!